e a treva, o céu e o abismo. Criatura desventurada pelo desvio a que se entregou voluntariamente é, de fato, mais infeliz que infame, merecendo, antes de qualquer consideração, nosso entendimento e piedade. Nesse instante, em face da pausa do orientador, exclamou uma jovem do círculo, satisfeito pela possibilidade de cooperar no esclarecimento da tese em estudo. Eu conheço o diabo. Você? Pergunta o instrutor, admirado. Será possível? E ela, radiante, respondeu. Sim, já estive na Terra, chama-se homem. 11. Grande além. Nos mais estranhos lugares do mundo, todas as pessoas trazem o passaporte invisível para o grande além. O esquimó e o europeu, o hotentote e o americano encaminham-se, diariamente, para o mesmo fim. Em algumas antigas regiões asiáticas, a roupa velha dos viajantes, que atravessam as fronteiras da morte, é confiada aos abutres famintos, e, nas cidades supercivilizadas dos tempos modernos, as vestes rotas dos que demandam o invisível são consumidas no forno crematório ou abandonadas à cinza do sepulcro. Todos seguirão. Testas coroadas deixam o trono e o cetro aos aventureiros, filósofos e sábios costumam legar tesouros aos estúpidos, legisladores e estadistas entregam suas obras aos caprichos populares, os amantes afastam-se do objeto de sua adoração, atirando-se à grande experiência. Não valem as lágrimas da dor, nem os argumentos da ciência. Não prevalecem as invocações do sangue ou da condição. Partem os algozes e as vítimas, os bons e os maus. Sócrates, condenado à cicuta, apenas antecede os seus juízes. Dario e Alexandre, fulgurantes de armaduras, põem-se a caminho, seguidos de todos os vassalos. Nero determina o flagelo dos circos, aciona a maquinaria do martírio e da destruição, fazendo igualmente a grande viagem, através de terríveis circunstâncias. Quem escapará? Magos de todas as épocas intentam descobrir o vinho miraculoso da eterna mocidade do corpo físico. Desejando fugir aos imperativos da consciência, tenta o homem esquecer os seus títulos de imortalidade espiritual, com que receberá sempre de acordo com as suas obras, procurando perpetuar o baile de máscaras, onde estima a opressão e disfarça o vício. Entretanto, por mais que sonde os segredos da mãe natura, descobrindo rotas aéreas e caminhos subterrâneos, não conseguirá improvisar a invulnerabilidade dos ossos com que se materializa, por tempo determinado, na Terra, atendendo a místicos desígnios da esfera superior. A enfermidade segui-la-á, de perto, se persevera no desequilíbrio, a luta vergastá-lo-á, todos os dias, a morte espera-o, em cada esquina da precipitação ou da imprudência. As vacilações alegres da infância exigiliam os graciosos ridículos do princípio e as dolorosas hesitações da velhice reclamarão dele os detestáveis ridículos do fim. Há sempre, em cada existência, o período de aproveitamento, onde a criatura pode revelar-se. Alguns homens, raros embora, valem-se da ocasião para o esforço supremo da tarefa o que foram chamados a cumprir. A maioria, como deuses caídos, entrega-se às dissipações da prodigalidade, aproveitando o tempo de serviço em banquetes de criminosos prazeres. Do nascente orvalhado ao poente sombrio, o sol brilha apenas algumas horas, em cada dia do ano. Do berço risonho à sepultura tenebrosa, a vida de um homem fulgura apenas por limitado tempo, no curso da existência que é um dia da eternidade. Vieira faz alguns sermões e desaparece do cenário. Pasteur sofre pela ciência e termina a missão que o trouxe. Todos conhecem a verdade da morte. O índio sabe que abandonará a sua tribo, como o cientista reconhece que não escapará do último dia do corpo. Todos demandarão a pátria comum, onde o criminoso encontrará o seu inferno e o santo identificará o céu que construiu com o sacrifício e a esperança. Nesse infinito país, existem vales escuros de condenados e montanhas gloriosas onde respiram os justos. Há liberdade e asfixia, luz e treva, alegria e dor, reencontro e separação, recompensa e castigo, júbilo e tormento, novas esperanças e novas desilusões. Ninguém ignora que haverá continuidade de lutas, modificação de aspectos, extinção da oportunidade. No entanto, em toda parte, pulsam rígidos corações de pedra, que reclamam irresponsabilidade e indiferença. Querem a morfina dos prazeres fáceis, com que abreviam a morte. De quando em quando, rajadas de extermínio cruzam a atmosfera planetária, multiplicando gemidos de angústia e tentando acordar as almas adormecidas na carne.
Bocas de fogo precedem o bico de corvos famulentos. Jardins transformam-se em ossuários. A realidade terrível do ódio faz cair as máscaras diplomáticas, a fim de que os agrupamentos humanos se mostrem tais quais são. Milhares de criaturas acorrem ao grande além, reconhecendo, mais uma vez, que o sílex e a baioneta, a catapulta e a granada são filhos da mesma ignorância primitivista, em que se mergulham voluntariamente as criaturas da Terra, há milênios numerosos. Continuará o seio da vida alimentando a humanidade sobre milhões de túmulos, e escancarada permanecerá a porta da morte, esperando todos os seres. Ninguém fugirá. Mães e filhos, jovens e velhos, ricos e pobres estarão de partida, a qualquer momento. Todos guardam o passaporte final, com que regressam ao país de que procedem. Hóspedes temporários da carne, voltam ao lar comum, onde colherão, de acordo com a semeadura. No pórtico, entre os dois planos, movimenta-se a alfândega da justiça, que confere asas divinas à consciência reta para os voos do cimo resplandecente e verifica as algemas pesadas escolhidas pelos criminosos para o mergulho no precipício das sombras. Grande além. Grande além. Onde estão na terra os homens que te recordam? Entretanto, na fronte de todos eles permanece o sinal de teu invisível poder. 12. Mãe. Quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam, perplexos. Quase impossível. Seria Senhor da vida eterna quem se entregara na cruz, expirando entre malfeitores. Maria Madalena, porém, a renovada, vai ao sepulcro de manhãzinha. E, maravilhosamente surpreendida, vê o Mestre, ajoelhando-se-lhe aos pés. Ouve-lhe a voz repassada de ternura, fixa-lhe olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão se lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior. O jardim reacendia perfumes para sua sensibilidade feminina. A sepultura estava aberta, compelindo-a a raciocinar. Para que a gravação das imagens se tornasse bem clara, lavando-lhe todas as dúvidas da imaginação, Maria julgou a princípio que via o jardineiro. Antes da certeza, a perquisição da mente precedendo a consolidação da fé. Embriagada de júbilo, a convertida de Magdala transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cousa e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se, ansiosas, para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do Mestre que partiu. Pedro e João acorrem, pressurosos, e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados. No colégio dos seguidores, travam-se polêmicas discretas. Seria? Não seria? Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús, que lhe reconhecem a presença ao partir do pão e, depois, aparece aos 11 cooperadores, num salão de Jerusalém. As portas permanecem fechadas e, no entanto, o Senhor demora-se, junto deles, plenamente materializado. Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é melancólico. Diz-nos João Marcos que o Mestre lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração. Exorta-os a que o vejam, que o apalpem. Tomé chega a consultar-lhe as chagas para adquirir a certeza do que observa. O celeste mensageiro faz-se ouvir para todos. E, mais tarde, para que se convençam os companheiros de sua presença e da continuidade de seu amor, segue-os, em espírito, no labor da pesca. Simão Pedro registra-lhe carinhosas recomendações, ao lançar as redes, e encontram nas preces solitárias da noite. Em seguida, para que os velhos amigos se certifiquem da ressurreição, materializa-se num monte, aparecendo a 500 pessoas da Galiléia. No Pentecostes, a fim de que os homens lhe recebam o evangelho do reino, organiza fenômenos luminosos e linguísticos, valendo-se da colaboração dos companheiros, anti-judeus e romanos, partos e medas, gregos e elamitas, cretenses e árabes. Maravilha-se o povo. Habitantes da Panfilha e da Líbia, do Egito e da Capadócia ouvem a boa nova no idioma que lhes é familiar. Decorrido algum tempo, Jesus resolve modificar o ambiente farisaico e busca Saulo de Tarso para o seu ministério. Entretanto, para isso, é compelido a materializar-se no caminho de Damasco, à plena luz do dia. O perseguidor implacável, para convencer-se,
precisa experimentar a cegueira temporária, após a claridade sublime, e para que Ananias, o servo leal, dissipe o temor e vá socorrer o ex-verdugo, é imprescindível que Jesus o visite, em pessoa, lembrando-lhe o obséquio fraternal. Todos os companheiros, aprendizes, seguidores e beneficiários solicitaram a cooperação dos sentidos físicos para sentir a presença do divino ressuscitado. Utilizaram-se dos olhos mortais, manejaram o tato, aguçaram os ouvidos. Houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente, no infinito mundo de seu coração. Seu olhar contemplava-o, através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma, seu filho, seu amor e sua vida. Poderia, acaso, morrer? E embora a saudade angustiosa, consagrou-se a fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. Homens e mulheres do mundo, que haveis de afrontar, um dia, a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecidos plenamente, no dia imediato ao de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos, chamados ao imediatismo da luta humana, passarão a desconhecer-vos, talvez, por completo. Mas, se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra, regozijar-vos-eis, além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis amados e felizes para, sempre. 13. Rogativa e ação. Nas asas veludosas do sono, chegou o aprendiz ao palácio resplandecente da grande esfera. Diante da luz que o circundava, suas vestes pareciam constituir pesada túnica de lodo negro. Ofegante de júbilo, encontrou um mensageiro que o guardava, atencioso, no pórtico. Deslumbrado, ajoelhou-se e exclamou em lágrimas: Emissário dos céus, meu espírito enlameado na carne vive prisioneiro da angústia sem esperança. Em vão procuro a felicidade, mito dos mortais que vagueiam na terra. Sonho com a paz, desde os albores da existência, entretanto, vivo na luta incessante do mal. Em derredor de mim estende-se a treva impenetrável do sofrimento. Detesto a dor, mas embalde lhe fujo aos grilhões. Atormento-me por atender às obrigações espirituais que a fé me conferiu nos caminhos do mundo, todavia, afronta-me a adversidade em toda parte. Os homens não me compreendem, as circunstâncias repelem-me, em todas as situações, sinto o gume afiado da zombaria alheia. Ridicularizam meus maus, enquanto os bons se desinteressam de minha sorte. Os ignorantes, preguiçosos, em demasia, menosprezam meu concurso e os sábios, excessivamente ocupados, não me dispensam consideração. Perseguição por dificuldades sem conta, sinto-me encarcerado em pesadas correntes de desespero. Ouço o sublime convite do Evangelho da Luz, mas permaneço sitiado na sombra pelos obstáculos e tropeços de toda a sorte. Se, num esforço supremo, tento abraçar a verdade, encontro multidões de exploradores cínicos e de mentirosos sem consciência. No círculo de meus familiares, o infortúnio e a aflição constituem a recompensa aos meus serviços. Sou, talvez, uma peça útil na maquinaria doméstica pela expressão econômica de minha presença, contudo, sinto frio e sede porque ninguém se recorda de minha necessidade de conforto. Nesse instante, soluços angustiosos escaparam-lhe do peito opresso. E porque o mentor amigo continuasse em silêncio, embora a compaixão que lhe transparecia do olhar, o peregrino continuou em pranto. Viverei assim todo o tempo de minha permanência na carne. Não terei direito à paz, à misericórdia. Caminharei como condenado a tormento infernal, quando há tantas mãos que abençoam e bocas que sorriem nas estradas humanas. Que fazer para remediar a situação dolorosa e terrível? O emissário fixou nele os olhos muito lúcidos e respondeu com serenidade: Não chores por dificuldades imaginárias e nem te refiras ingratidões inexistentes. Chora por ti mesmo, pela tua escolha individual no campo da luta. Cercou-te o Senhor de dádivas sublimes. Deu-te o dia radiante de sol e a noite iluminada de estrelas, para que busques a libertarão, mas preferes o encarceramento no escuro abismo da primitiva animalidade. Foste a carne viver em nome dele, divino doador das bênçãos, contudo, temas em viver exclusivamente em nome do teu velho egoísmo. Queres efetivamente a felicidade? Faze a felicidade dos outros.
Procuras a paz? Começa por apaziguar os próprios desejos e extinguir as paixões inferiores que te vibram no ser. Falta-te a colaboração alheia. É que ainda não cooperaste realmente para o bem. Pretendes que os demais se afeiçoem aos teus propósitos, despreocupando-te das necessidades alheias. A essa altura, o mendigo terrestre enxugava os olhos, embora continuasse genuflexo. Parecia surpreendido, porquanto ao invés de consolação recebia esclarecimento. A imponderação, continuou o mensageiro traço, como acontece a muita gente, viciou-te o dom da palavra. Grande é a tua eloquência para exprimir a queixa e profunda a sutileza com que disfarças a realidade de teu mundo íntimo. Ainda não ajudaste os ignorantes, nem respeitaste os sábios. Ao contacto com os primeiros, é preciso exercer a bondade e a paciência, o entendimento e o perdão, e, no convívio dos segundos, é necessário não esquecer a humildade e o aproveitamento, a aplicação e o serviço. E, se choras no círculo da família, muitas vezes bebes o fel do desespero, porque, negando-te a compreensão e ao carinho fraternal, ofereces recursos materiais aos companheiros no sangue. Talvez porque o interpelado revelasse extrema perturbação no rosto, o emissário ofereceu-lhe o braço amigo e terminou. Volta ao serviço terreno, meu irmão, em nome de nosso divino Senhor. Perdoa e auxilia, trabalha e espera, praticando o bem e esquecendo o mal. O peregrino da terra estava confundido e humilhado, mas o mensageiro amparou-o, seguindo-lhe os passos, no retorno ao corpo físico. Convidado, acompanhei-os, com emoção. A manhã ensolarada enchia-se de cânticos festivos. O nosso amigo acordou, vestiu-se e, ao café, uma senhora simpática indagou, humilde: meu filho, que direi aos companheiros que te pedem concurso para os tuberculosos desamparados? Nada, resmungou ele, estou farto de gente má. A respeitável matrona voltou a perguntar: e aos amigos de nossas atividades espiritualistas? Diga-lhes que não. Não estou disposto a suportar imbecilidades. Meu filho, exclamou a senhora, com inesquecível inflexão de voz. Estou entediado, minha mãe. Não me dê conselhos, replicou ele agressivamente. O generoso orientador dispôs-se ao regresso e disse-me sem mágoa: viu? Inúmeros amigos encanados rogam, com enternecimento, a proteção divina, mas fogem a ela com indiferença e brutalidade. E num sorriso sereno, deixemo-los. Tentamos ajudá-los com a luz da verdade e do amor, mas preferem esperar pelas trevas da dor e da morte. 14. Assim passa. À beira do Eurotas, a República de Esparta sentia a extensão de sua grandeza. Licurgo, o legislador, visitara as organizações do Egito e da Índia e assenhoreara-se-lhes dos gloriosos conhecimentos. Subtraindo, porém, a cultura alheia, não se detivera no campo da sabedoria. Patriota orgulhoso, transformou-a na base do seu castelo de tirania. Em breve, recebiam os espartanos determinações de vaidoso isolacionismo, com a máscara da legalidade. Instalara-se o socialismo nacional, com o menosprezo de todos os valores humanos. O país foi dividido em lotes de terra, iguais entre si, criou-se um senado que endossasse o absolutismo do poder, instituiu-se rigorosa disciplina civil e militar, obrigou-se o povo às refeições comuns e estabeleceu-se a compulsória dos costumes. A política da República afundou a religião da raça e da força. Os recenatos, portadores de qualquer imperfeição física, eram sumariamente eliminados. Não se interessava a Esparta por questões de dignidade humana. Não lhe importava a fonte do amor, nem o tesouro da ciência. Relegava-se a cultura do espírito a plano secundário. Exigia guerreiros que dobrassem o mundo aos seus pés. Estenderia sua constituição aristocrática a outros povos, aniquilaria os filósofos e os artistas. Era proibido pensar para obedecer. E em breve, de armaduras vitoriosas e cintilantes, os espartanos venciam os messênios, em 2 guerras longas e dolorosas. Nobres cavaleiros e sábios patriarcas foram reduzidos a ilotas, em miserável e angustioso cativeiro. Homens honestos e cultos foram submetidos semi-comiseração. Os amigos da humanidade eram atirados ao desprezo e à morte. Os descendentes dos dórios, centralizando consideráveis possibilidades pela sua política de supremacia e dominação, rasgaram estradas suntuosas e construíram palácios soberbos. Ante a impulsividade dos seus exércitos,
todo o Peloponeso caía-lhe sob a poderosa influência. Atenas, que amava a ciência e a cultura, as artes e o trabalho pacífico, foi compelida à submissão, passando a obedecer ao ignóbil conselho dos 30 tiranos, que a vitória de Lisandro lhe impusera. Aparentemente, a força espartana derrotara o direito ateniense. O punho bélico esmagava a razão. Categorizados como mendigos, os velhos mestres da inteligência viam as paradas militares brilhando ao sol e ouviam trompas guerreiras concitando ao domínio de sua terra. Lares impolutos suportavam o nojento assédio de conquistadores sem escrúpulo e, de quando em quando, no intervalo mais longo das batalhas, pugilos de bravos morriam pela liberdade, por prestar-lhe culto fiel até ao sangue. Toda ela tremia sob as patas de cavalos, e, no admirável santuário dos deuses, arrastava-se o fantasma da perseguição e da morte. Esparta realizara o seu ideal de brutalidade e racismo, mas, contra a sua orientação despótica, reúnem-se as energias construtivas. E como a defensiva sabe fundir a espada na forja do direito, surge a resistência organizada em toda parte. A prepotência espartana semeara ódio e rivalidade, ruína e vingança, e não só os atenienses desfazem o jugo indébito, outras cidades disputam-lhe a hegemonia. Tebas arrebata-lhe o cetro do poder. Em vão o povo ambicioso e autocrata de Licurgo tenta regimentar as forças que lhe restam. A paixão militarista convertera a cidade em ninho belicoso de águias homicidas. Escasseavam os lares e sobravam quartéis. Constituíam-se as leis de sentenças absolutas. Rareavam cidadãos, porque Esparta queria soldados para as conquistas sem fim. Depois da dominação, as ruínas do cativeiro. Seus generais haviam erguido montanhas admiráveis da força, erigindo colossos de pedra e fazendo milagres de disciplina. Entretanto, a grandeza que parecia invulnerável passou como um sonho. Vencidos por Epaminondas, os espartanos observaram a reconstituição de Messênia, Mantineia e Megalópolis, que lhes haviam assistido ao ruidoso triunfo. E, no curso do tempo, não restavam de seu império magnificente senão detestáveis recordações nas ruínas da Caia. Entre as colunas quebradas e capitéis ao abandono, as serpentes fizeram seu ninho e vieram aves agora espiar a desolação da ventania e da noite. Observando as imponentes ruínas das grandes cidades europeias, que os fazedores de guerra lançaram à destruição, treme nossa alma, recordando que o exemplo de Esparta antecedeu a Jesus, Cristo. Os novos licurgos idealizaram os estados moloches, devoradores dos direitos humanos e dos princípios mais belos da vida, e Guarami novas Babilônias, absorventes e tirânicas, onde a alma é sempre um zero à esquerda, do despotismo do poder, mas, como acontece há muitos séculos, a morte espreita os castelos da ambição e da vaidade, erguidos com sangue e sarcasmo e, quando suas torres desafiam o céu, ela convoca as energias da razão e converte a soberbia em miséria e a suntuosidade em destroços. Assim passa a efêmera glória da opressão e da tirania. Depois da carnificina das águias criminosas, restam no campo apenas detritos e despojos que a piedade vem remover, a fim de que o homem siga o seu caminho na construção do mundo melhor. 15. Resposta do além. Minha irmã, valho-me do correio do outro mundo para responder a sua carta, cheia da sensibilidade do seu coração de mulher. Pede-me a senhora o concurso de espírito desencanado para a solução de problemas domésticos no setor de educação aos filhinhos que Deus lhe confiou. Conforma-me, sobremaneira, a sua generosidade. Entretanto, minha amiga, a opinião dos mortos, esclarecidos na realidade que lhes constitui o novo ambiente, será sempre muito diversa do conceito geral. A verdade que o túmulo nos fornece renova quase todos os preceitos que nos pautavam as atitudes. Aí no mundo, entrajados no velho manto das fantasias, raros pais conseguem fugir à cegueira do sangue. De orientadores positivos, que deveríamos ser, passamos à condição de servidores menos dignos dos filhos que a providência nos entrega, por algum tempo, ao carinho e ao cuidado. Na Europa, trabalhada pelo sofrimento, existem coletividades que já se acautelam contra os perigos da inconsciência na educação infantil entre mimos e caprichos satisfeitos. Conhecemos, por exemplo, um rifão inglês que recomenda, poupa vara e entregue a criança. Mas, na América, geralmente, poupamos os defeitos da criança para que o jovem nos deite a vara logo que possa vestir-se sem nós. Naturalmente que os britânicos não são pais desnaturados, nem monstros que atormentem os meninos na calada da noite, mas compreenderam, antes de nós, que o amor,
Para educar, não prescinde da energia que a ternura, por mais valiosa, não pode dispensar o esclarecimento. Dentro do novo mundo, e principalmente em nosso país, as crianças são pequeninos e detestáveis senhores do lar que, aos poucos, se transformam em perigosos verdugos. Enchemo-las de brinquedos inúteis e de carinhos prejudiciais, sem a vigilância necessária, diante do futuro incerto. Lembro-me, admirado, do tempo em que se considerava herói um genitor que roubasse um guiso para satisfazer a impertinência de algum pequerrucho traquinas e, muitas vezes, recordo, envergonhado, a veneração sincera com que via certas mães insensatas a se debulharem em pranto pela impossibilidade de adquirir uma grande boneca para filhinha exigente. A morte, todavia, ensinou-me que tudo isso não passa de loucura do coração. É necessário despertar a alegria e acender a luz da felicidade em torno das almas que recomeçam a luta humana, em corpos tenros e, muita vez, enfermiços. Fora a tirania doméstica, subtraí-las ao sol, ao jardim, à natureza. Seria crime cerrar-lhes o sorriso gracioso, com os ralhos inoportunos, quando seus olhos ingênuos e confiantes nos pedem compreensão. Entretanto, minha amiga, não cogitamos de proporcionar-lhes alegria construtiva, nem nos preocupamos com a sua felicidade real. Viciamo-lhes simplesmente. Começamos a tarefa ingrata, habituando-lhes a boca às piores palavras da gíria e incentivando-lhes as mãos pequenas à agressividade risonha. Horrorizamo-nos quando alguém nos falha em corrigenda e trabalho. A palmatória e a oficina destinam-se aos filhos alheios. Convertemos o lar, santuário edificante que a majestade divina nos confia na terra, em fortaleza odiosa, dentro da qual ensinamos o menosprezo aos vizinhos e a guerra sistemática aos semelhantes. Satisfazendo-lhes os caprichos, dispomos-nos a esmagar afeições sublimes, ferindo nossos melhores amigos e descendo aos fundos abismos do ridículo e da estupidez. Fiéis às suas descabidas exigências, falhamos em 70% de nossas oportunidades de realização espiritual na existência terrestre. Envelhecemo-nos prematuramente, contraímos dolorosas enfermidades da alma e, quase sempre, só reconhecem alguma coisa de nossa renúncia vazia, quando o matrimônio e a família direta os defrontam, no extenso caminho da vida, dilatando-lhes obrigações e trabalhos. Ainda aí, se a piedade não comparece no quadro de suas concepções renovadas, convertem-nos em avós escravos e submissos. A morte, porém, colhe nossa alma em sua rede infalível para que nos aconselhemos, de novo, com a verdade. Cai-nos a venda dos olhos e observamos que os nossos supostos sacrifícios não representavam senão amargoso engano da personalidade egoística. Nossas longas vigílias e atritos angustiosos eram, apenas, a defesa improfícua de mentiroso sistema de proteção familiar. E humilhados, vencidos tentamos debalde o exercício tardio da correção. Absolutamente desamparados de nossa lealdade e de nossa indesejável ternura, os filhos do nosso amor rolam, vida fora, aprendendo na aspereza do caminho comum. É que, antes de serem os rebentos temporários de nosso sangue, eram companheiros espirituais do campo à vida infinita, e, se voltaram ao internato da reencarnação, é que necessitavam atender ao resgate, junto de nós outros, adquirindo mais luz no entendimento. Não devíamos cercá-los de mimos inúteis, mas de lições proveitosas, preparando-os, em face das exigências da evolução e do aprimoramento para a vida eterna. Desse modo, minha amiga, use os seus recursos educativos compatíveis com o temperamento de cada bebê, encaminhando-lhes o passo, desde cedo, na estrada do trabalho e do bem, da verdade e da compreensão, porque as escolas públicas ou particulares instruem a inteligência, mas não se podem responsabilizar pela edificação do sentimento. Em cada cidade do mundo pode haver um pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Se a senhora, porém, não acreditar em minhas palavras, por serem filhas da realidade disfarçável e dura, exercite exclusivamente o carinho e espere pela lição do futuro, sem incomodar-se com os meus conselhos, porque eu também, se ainda estivesse envolvido na carne terrestre e se um amigo do outro mundo me viesse trazer os avisos que lhe dou, provavelmente não os aceitaria. 16. O caso do rico. Conta-se que o rico da parábola, após desiludir-se quanto aos propósitos de voltar à terra, a fim de anunciar a verdade aos parentes, atormentado de sede desceu às regiões mais baixas do purgatório, forradas de fogo devorador. De algum modo,
Resignara-se com os tormentos que lhe assediavam o coração, porque fizera por merecê-los, bem o reconhecia. Despojara viúvas paupérrimas, perseguira órfãos desprotegidos e provocara a falência de homens honestos, faltara a princípios comezinhos de caridade, praticara a usura e subornara consciências frágeis. Sempre decidido a valer-se do fascínio do ouro, aproveitara muita gente invigilante e inclinada ao mal, a serviço da ambição que lhe era própria. Receando o futuro, amealhara consideráveis haveres para os filhos, rodeara-os de vantagens e facilidades econômicas, à custa do angustiado suor dos humildes, por ele convertidos em escravos sofredores. Em suma, fora cruel e fazia jus à punição. Entretanto, não se conformava com a impossibilidade de avistar-se com a família. Por que não voltar à terra para renovar a concepção da mulher e dos filhos? A companheira sempre fora fiel às suas recomendações. Se pudesse falar-lhe, corrigiria tudo a tempo. Todavia, pai Abraão não lhe proporcionara qualquer esperança. Refletia, amargurado, consigo mesmo, quando surgiu alguém no seio das sombras. A princípio, não reconheceram o recém-chegado, mas, depois de um abraço, o visitante exclamou: "Não se lembra?" Retribuiu emocionadamente. Recordava-se, agora. Aquele era Benjamim, filho de Abacuque, que o precedera no túmulo. Espantavam a surpresa do reencontro. Benjamim, tanto quanto ele próprio, fora usurário, de coração frio e duro. O manto roto denunciava-lhe a penosa situação e a cinza que lhe cobria as mãos, o rosto e os cabelos davam a ideia de que o mísero emergia do bojo de uma cratera. Terminadas as saudações da hora, o rico humilhado expôs-lhe o caso pessoal. Conformava-se com o purgatório tenebroso, no reconhecimento de suas culpas, contudo desesperava-se pela impossibilidade de voltar a casa, para relacionar a verdade dos fatos. O outro, porém, após ouvi-lo pacientemente, assegurou: "Não vale a pena inquietar-se. Voltei e nada consegui." "Voltou?" inquiriu o novo condenado, deixando transparecer, na voz, um raio de esperança. "Sim." "E chegou a visitar sua casa, sua mulher, seus filhos, seus servos, suas propriedades, suas terras, seus jumentos, seus camelos, seus bois?" "Sim." "Visitou o templo?" "Visitei." "Tornou a cruzar nossos campos?" "Tornei." O rico chegou a olvidar as aflições do momento e, contemplando o interlocutor, admirado, prosseguiu: "E os familiares? Reconheceram-no?" O interpelado entrou em silêncio. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os olhos sombrios. Instado pelo amigo, informou, com desapontamento: "Visitei a família, detive-me nas propriedades que julguei me pertencessem, rendi homenagem aos tesouros de nossa raça, mas ninguém me reconheceu. Decorridos alguns dias sobre a morte do meu corpo, desarmonizaram-se meus filhos por questões da herança que lhes deixei." Rubem imputou o braço de Eleazar numa cena de sangue, Esaú amaldiçoou os irmãos e entregou-se ao vinho pela ausência do trabalho e Simeão enlouqueceu no vício. Minha esposa, não obstante a idade, apaixonou-se por um rico mercador de tapetes que se assenhoreou do nosso dinheiro e das preciosidades domésticas que me eram mais caras, conduzindo a Pareades. Minhas terras de Gaza foram vendidas a qualquer preço a libertos romanos, meus camelos foram entregues, a troco de reduzidas moedas, a velhacos negociantes do deserto, meus bois foram mortos, meus jumentos dispersos. Alguns de meus servos fugiram espancados, enquanto outros foram vendidos para Chipre. Minhas propriedades rurais mergulharam no mato, caindo no abandono e entregues a criadores de cavalos e porcos. Mostrou o rico uma careta de angústia e perguntou: "Mas a mulher e os filhos não o reconheceram?" "Visitei-os à noite, para conversarmos a sós, no entanto expulsaram-me em desespero, insistindo para que eu descesse para sempre aos infernos. Em vão procurei fazer insinuar-me entre eles. Não acreditaram na minha presença e fizeram-se surdos às minhas palavras." Desencantado, o rico perguntou: "Não fez reclamações a quê? Não rogou um socorro de pai Abraão?" Voltou-se o companheiro, explicando gravemente, pediu amparo dos mensageiros de Jeová. Entretanto, em nome dele, nosso eterno Senhor, esclareceram-me que a obra era minha, que nunca fui verdadeiramente esposo de minha mulher e pai de meus filhos nem amigo dos cooperadores e dos animais que me serviam diariamente.
jamais auxiliar os meus na aquisição dos valores positivos do espírito imortal e nem criara nas propriedades de que fui mordomo infiel um ambiente de amor e harmonia, calma e confiança que Jeová, em vão, esperou de mim. Apegara-me simplesmente à usura, ao egoísmo, à admiração e culto de mim mesmo, dilatando a vaidade de minha dominação indébita. E concluiu, com tristeza, por isso, mereci a ironia da sorte e a incompreensão dos meus. O rico ouviu, meditou, consultou as próprias reminiscências e, erguendo os braços para o alto, exclamou, glória a Pai Abrão que não permitiu meu regresso à terra e me deu a sede angustiosa e o fogo consumidor para que sarem as feridas de minha alma. E, resignado, deitou-se na cinza quente do purgatório, esperando o futuro. 17. Lição em Jerusalém. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o, desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria, pressurosa, a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém, com bastante autoridade, que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel. A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais aos dele? Profeta algum atingir aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo, em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, ciosa de sua autonomia, e, agora, mais que nunca, possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus, certamente, não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno, ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando-o festivamente. Anciães de barbas encanecidas acompanhavam o coro dos jovens, hosânias ao filho de Davi. As mulheres gritavam, entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem, com graça, verdes ramos de palmeira. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Quando se manifestara o Messias, os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam, quase sempre, a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dá-nos a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com o olhar, mostrando, porém, melancólicos sorrisos. Demonstrando compreender a situação, logo após convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro, e, possivelmente, seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Por esse motivo, enquanto o Cristo e os companheiros tornavam a refeição frugal do cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se, discreta, nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico, entre a ansiedade e a esperança. Fim da reunião, e enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, 6 discípulos vieram, cautelosos, à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Começaram os comentários, entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galiléia. Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Filipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros.
O sinal do movimento? Indagou o ancião de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo, humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto. Disse-nos para confiarmos no Pai e cremos também nele, nosso Mestre e Senhor, não se fará, então, exigência alguma. Exclamou o patriarca, irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Filipe, sem se perturbar. Entreolharam-se, admirados os circunstantes. E a nossa posição? Resmungou o velho, não somos o povo escolhido da terra. Muito calmo, o apóstolo esclareceu, disse o mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Espocaram as primeiras gargalhadas. Mas o profeta, continuou o israelita exigente, não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades. Não, respondeu Filipe, sincero e ingênuo traço, apenas lavou os pés dos companheiros. Oh! Para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos. Não te disse, Jafete? Falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. Um moço pedante afiançou, depois de detestável risada. Muito boa, esta aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou-o. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se, desapontados. E, desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto e o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele, entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade, com o sacrifício de nós mesmos. 18. Espírito farisaico. No tempo do Cristo, já era antiga a hipocrisia farisaica. A força de se declararem homens de fé e ambicionando a hegemonia nos círculos religiosos e sociais, os fariseus exibiam insuportável orgulho e repugnante vaidade. Sentiam-se únicos, diante da divindade. Pervertidos pelo intelectualismo de superfície, colocavam acima de tudo o rigorismo aparente. Eram os inspiradores de todas as medidas da convenção política em Jerusalém. Sabia manejar, com maestria, a arma de dois gumes, mostrando a lâmina da calúnia, no trato com os adversários do mesmo sangue, e a da bajulação, diante do romano dominador. Imiscuíam-se nos negócios públicos e impunham movimentos de opinião. Elevavam seus ídolos ao trono da autoridade e do poder, incensando-os com o elogio fácil do desvario verbalístico e precipitavam, astuciosos, no abismo da antipatia pública, todos aqueles que não soletrassem a sua cartilha de fingimento. Exigiam os primeiros lugares nas sinagogas e reclamavam destaque nas assembleias mais simples. Seus mantos luxuosos requisitavam a reverência do povo e, quando penetravam o templo, o fausto de sua presença eclipsava o próprio santuário. Dirigiam-se a Jeová, o Altíssimo, com palavras desrespeitosas e ingratas. Como se os ouvidos do próximo fossem incapazes de registrar-lhes toda a loquacidade sonora e vazia, pronunciavam longas e fastidiosas orações, ante o altar da fé, relacionando as supostas virtudes de que se julgavam portadores, faziam inventário verbal de suas boas ações presumíveis e, longe de pedirem o favor da divina misericórdia, exigiam-lhe as bênçãos que lhe eram devidas, segundo o palavrório de seus lábios incansáveis. Ostentando atributos mentirosos, estavam sempre dispostos às polêmicas mordazes, perante as quais a caridade e o esclarecimento passavam de longe, repelindo aquelas bocas de falsos advogados da fé. Ninguém devia tomar-lhes a dianteira nos mais humildes assuntos. Ante a aproximação dos adventícios, erguiam-se irritados, espalhando protestos e irradiando cóleras sagradas. Inculcavam-se supremas autoridades intelectuais do mundo religioso, e administradores e juízes eram obrigados, antes de agir em qualquer setor, à audiência prévia dos supostos mandatários de inspiração divina. O tempo golpeou-lhes as tradições.
O aluvião do progresso modificou a paisagem e as transformações políticas constantes renovaram a vida intelectual do povo escolhido. Tempestades de dor e morte desabaram sobre Jerusalém, convertendo-a num campo de destroços. Depois de Jesus, vieram as hordas de Tito, trazendo ruína e destruição. Lutas internas minaram-lhe os institutos religiosos. Em 637 foi ocupada pelos árabes e retomada pelos cruzados em 1099, sentindo os efeitos terríveis das invasões. O templo, edificado na época de Salomão, por artistas fenícios, com admirável suntuosidade arquitetônica, cheio de ouro e marfim, relíquias e madeiras preciosas, foi destruído por conquistadores fanáticos, sedentos de guerra e dominação. Despojada de suas riquezas, Jerusalém passou a lamentar-se nos muros de sua desolação, clamando a saudade dos seus filhos, dispersos no Oriente e no Ocidente, como peregrinos sem pátria, destinados a chorar sempre à distância do berço natal. Mas o espírito farisaico fixou-se no mundo inteiro. Persistindo na antiga dominação intelectual, disputa a prioridade em todos os serviços de orientação religiosa, veste os trajes de todas as regiões e apresenta passaportes de todos os países. Inda agora, que o espiritismo cristão espalha as bênçãos do Consolador prometido, restaurando a fé nos corações atormentados e sofredores, os novos fariseus congregam-se em arrojados tribunais da religião e da ciência, emitindo sentenças condenatórias. Estão completamente redivivos, noutra roupagem canal e envergando outros títulos exteriores para confundir e perturbar. A revelação é a exclusividade deles. Não admitem a intromissão em seus trabalhos teológicos, inacessíveis. São prediletos da divindade, senhores absolutos da crença, ministros únicos da graça celeste. E contra a onda renovadora da vida humana, que procede do alto, através daqueles que regressam do túmulo, comentando as realidades eternas até então obscuras, vociferam maldições, lançam insultos, espalham dúvidas brilhantes e escuros sarcasmo. Todavia, os servidores sinceros da nova revelação conhecem-nos, de longo tempo. E, por isso, caminham, valorosos e desassombrados, indiferentes aos calhaus da incompreensão deliberada e surdos ao velho relejo da ironia, e eles sabem que os avoengos de seus perseguidores de agora, cercaram o Cristo, pedindo-lhe benefícios e sinais que lhes dessem ensejo a calúnias cruéis, e que, não contentes na posição de detratores sistemáticos, se constituíram em autores do processo injusto contra o mensageiro divino. E sabem tudo isso, porque o mundo está informado, há mais de 19 séculos, de que foi o espírito farisaico, vaidoso e polifronte, quem conduziu o sublime benfeitor ao madeiro infamante que, não lhe respeitando nem mesmo a hora angustiada e terrível da morte, cuspiu-lhe no rosto sangrento, acrescentando: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. 19. Caridade. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade, todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. Torquemada, organizando os serviços da Inquisição, dizia-se portador da divina virtude. A caminho de terríveis suplícios, os condenados eram compelidos a agradecer aos verdugos. Muitos deles, em plena fogueira ou atados ao martírio de roda, acicatados pela flagelação da carne, eram obrigados a louvar, de mãos postas, a bondade dos inquisidores que os ordenava morrer. Essa caridade religiosa era irmã da caridade filosófica da Revolução Francesa. A guilhotina funcionou em Paris, muito tempo, cortando cabeças de homens e mulheres em nome da renovação espiritual da política administrativa. Engrandeciam-se verbalmente os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, compunham sinos de glorificação do grande ser e erguiam-se altares a Deus a razão e, para que se fizesse o reajustamento dos princípios humanitários do mundo, a navalha decepava a cabeça do próximo. Os líderes revolucionários, belos idealistas talvez, pugnavam também pela evolução da arte de matar, em Franca. A forca e o machado eram excessivamente antigos. Convinha um processo mais rápido, mais eficiente. E, em nome da caridade renovadora, procurou-se a colaboração de um professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Faria, o médico José Inácio Guillotin, que lembrou aos políticos a adoção da navalha de decapitar, já conhecida, aliás, dos italianos. Na base, colocar-se-ia um cesto que recolhesse piedosamente a cabeça em sangue dos condenados à morte.
desde tempos imemoriais, abusa-se do conceito de virtude na prática de inomináveis desvarios. Os imperadores romanos, por exemplo, determinavam o suplício dos cristãos, em nome da caridade política. E, ainda hoje, em nome dela, em todos os países, por vezes, surgem medidas que clamam aos céus. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados, de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. Calar a tempo, desculpar ofensas, compreender a ignorância dos outros e tolerá-la, sofrer com serenidade pela causa do bem comum, ausentar-se da lamentação, reconhecer a superioridade onde se encontra e aproveitar-lhe as sugestões e exercer o ministério sagrado da divina virtude. Há muita gente habilitada a participar dos sofrimentos do vizinho, mas raras pessoas sabem partilhar-lhe o contentamento. Em frente dos corpos mutilados, ante feridas que sangram e infortúnios angustiosos, ouvem-se exclamações da piedade, mais fingida que verdadeira. Entretanto, em torno do bem-estar de um homem honesto e trabalhador, que sacrificou seus melhores anos ao espírito de serviço, comumente caem pedras da calúnia e brotam espinhos da inveja, do ciúme, do despeito. Caridade, caridade, quantos crimes se cometem no teu nome. Poderíamos repetir a frase famosa de Madame Roland, referindo-se à liberdade, diante da morte. Frei Bartolomeu Doa Mártires, o santo arcebispo de Braga, certa vez foi visitado por um fidalgo que lhe pediu a aplicação dos dinheiros da igreja, na construção de uma nova e suntuosa basílica destinada à aristocracia da velha cidade portuguesa. Teria capitéis dourados, luxuosos altares, torres maravilhosas e naves resplandecentes. O generoso eclesiástico ouviu, em silêncio, recordou as fileiras de necessitados que lhe batiam diariamente às portas, castigados pela nudez e pela fome, e pediu tempo a fim de estudar o assunto. Continuava a distribuir os bens que lhe vinham às mãos, em obras de socorro, ante as necessidades prementes da pobreza que lhe buscava o coração e, mensalmente, lá vinha o amigo, renovando o petitório. Braga necessitava de um templo novo e amplo, cheio de arte, beleza e pedrarias. O prelado rogava sempre mais tempo para decidir, até que, um dia, resolveu ser mais claro e, depois de ouvir pacientemente a ovelha atacada pela mania de grandezas, respondeu com serenidade cristã: Não sei como atender às exigências de Vossa Senhoria. Quando o diabo tentou nosso Senhor Jesus Cristo, pediu-lhe transformasse as pedras em pães. Veja lá que era uma obra meritória que Satanás esperava do divino poder, mas Vossa Senhoria faz muito pior que o demônio, pois vem reclamar sempre para que os pães dos pobres se convertam em pedras. Como fidalgo de Braga, há muita gente sedenta de dominação que não realiza senão obras exclusivistas do eu ao invés de serviços da benemerência legítima. Fora da caridade não existe, efetivamente, salvação para os que perderam a luz. O manto dessa virtude sublime cobre a multidão dos pecados, conforme o ensinamento evangélico. Entretanto, em todas as ocasiões, é preciso muito discernimento para que o nosso coração não transforme os pães da possibilidade divina em pedras da vaidade humana. 20. Ouvindo o Mestre. José de Arimateia, distinto cavalheiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus, à última hora. Efetivamente, não podia aceitar, de pronto, as verdades evangélicas e nem comprometer-se com a nova doutrina. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente o apostolado divino. Sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe, de perto, as ações generosas. Visitara Cafarnaum e Betsaida, reiteradas vezes e, dono de um coração bem formado, condoía-se da sorte dos pobrezinhos. Em muitas ocasiões, examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os trabalhadores da gleba.
Afligia observar criancinhas desprotegidas e nuas, ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno, em derredor das águas, confortava-lhe o espírito sensível e bondoso, porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Não podia segui-lo na posição de apóstolo, mas estimava-o, sinceramente, na qualidade de amigo fiel. Admirador desassombrado, José não suportava a tentação de apresentá-lo aos amigos prestigiosos e influentes. Não era o propósito propagandístico em sentido inferior que o animava em semelhantes impulsos. Desejava, no fundo, que todos conhecessem o Mestre e o amassem, tanto quanto ele mesmo. Jesus, porém, se não deixava de atender aos irmãos humildes que lhe traziam os filhos da necessidade e da desventura, não podia endossar os entusiasmos dos amigos que lhe traziam os filhos da fortuna e do poder. Em razão disso, o seu valoroso admirador de Jerusalém muitas vezes sentiu estranheza, em face do procedimento do Mestre, que se retraía com discrição singular. Os sacerdotes do templo e autoridades farisaicas, invariavelmente, sentiam-se honrados com a apresentação de romanos ilustres. Mas Jesus era diferente. Guardava uma atitude respeitosa, com admirável economia de emoções e palavras, quando em contato com os poderosos da terra. Ele, que se revelava alegremente aos pequeninos abandonados, mantinha-se fundamente reservado ante as autoridades intelectuais e políticas, como se fortes razões interiores o compelissem à vigilância. Conta-se que, certa vez, quando se abeirava do lago, em companhia de Simão Pedro, no radioso crepúsculo de Cafarnaum, eis que lhe aparece José de Arimateia, fazendo-se acompanhar de 3 amigos que, pela vestimenta, denunciavam a condição de áulicos imperiais. O prestimoso israelita adiantou-se e, depois de cumprimentar cordialmente o Messias, junto de Simão, apresentou-lhe os companheiros. Este é Pompônio Comodiano, patrício notável, com funções de assessor no gabinete do prefeito dos pretorianos. Tem sob sua responsabilidade o interesse imediato de inúmeras famílias de servidores do império. E, como se quisesse comover o Nazareno, continuava. Muitas criancinhas dependem de suas providências e pareceres. Jesus cumprimentou-o num gesto amigo, e José passou a outro. Este é Flávio Graco Acúrcio, questor admirado e cuidadoso, que se responsabiliza por serviços financeiros, desempenhando igualmente funções de juiz criminal. Grandes trabalhos desenvolve, no setor da autoridade administrativa, sendo obrigado a trabalho incessante, como elevado servidor do bem público. O mestre repetiu a saudação, e o amigo apresentou-lhe o último. Este é Quintiliano Agrícola, patrício ilustre, que desempenha as funções de legado do imperador, em trânsito na província. Já prestou relevantes serviços em Aquitânia, noutro tempo, e agora dirige-se a Roma, onde prestará relatórios verbais do que observou entre nós. Achando-se à frente de importantes responsabilidades referentes ao bem-estar coletivo. O mestre saudou e manteve-se em respeitoso silêncio. Os romanos, que tanto ouviram falar nos prodígios dele, guardavam-nos sob olhar curioso e penetrante. Alguns minutos passaram, pesadíssimos, até que Pompônio exclamou, depois de alijar pequenina folha seca que o vento lhe depusera na túnica. É muito diferente dos nossos magos. É grave e triste. Sim, acrescentou Acúrcio, minha feiticeira do esquilinho sente prazer quando lhe dirijo a palavra. Este, porém, não justifica o renome. Na porta da hostia, aduziu Agrícola, pedante e sarcástico, temos o nosso adivinho, que nos oferece revelações e sinais. É um feiticeiro admirável. Faz-nos predições absolutamente exatas e conhece todos os acontecimentos de nossa casa, embora se mantenha a grande distância. Não faz muito tempo, descobriu o paradeiro das joias de Odúlia, que alguns escravos ladrões haviam depositado nos aquedutos. Movimentava-se a opinião dura e franca dos romanos dominadores, quando José de Arimateia, desejando uma explicação do Messias, interpelou-o, em tom afável. Não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos? Jesus fixou nos visitantes o olhar muito lúcido e respondeu. Já receberam eles o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu, por algum tempo, os cargos que ocupam. Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas. Queriam demonstrações sobrenaturais, desejavam maravilhas. O mestre, porém, depois de ouvi-los com sublime serenidade, ergueu a voz,
que eles não ousaram interromper, e falou: Romanos, em verdade há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ossos dos homens indiferentes ao destino de sua própria alma. Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros e sim a solução de interesses eternos do espírito que nunca morre. Para diversões e prazeres inúteis, tendes os vossos circos cheios de dançarinos e gladiadores. Se desejais,